operando por trás disso. Aí nós temos um espírito realmente atuando na vida desse governador. Então é como se eu dissesse assim, no momento Nabucodonosor está com os pensamentos, como é que fala? Sem a possessão, né? Ele não está possuído pelo próprio diabo. Em outros momentos ele está totalmente possesso, e por isso ele tem as atitudes que ele tem, e por isso que ele afronta da forma que ele afronta. Então, esse homem que nós vamos ver lá em Apocalipse, que é a encarnação do anticristo, ele não deixa de ser um homem que tem carne e osso, como eu e você. Então é isso que a gente precisa entender. Aqui nós estamos falando de um rei natural. Nabucodonosor foi um homem nascido de uma mulher que viveu, que comeu. Entende o que eu tô querendo dizer, Soninha? Então assim, ele tem todo esse momento de lucidez natural como homem e que reconhece que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, de Daniel, ele é o Deus Altíssimo. Ele mesmo fala aqui no início do capítulo 4. Entende? Ele reconhece, só que a atuação, o espírito de engano que está sobre ele é maior nesse momento. E eu acredito que a encarnação, a possessão, né, de Nabucodonosor é 10% do que vai ser realmente a possessão do anticristo na vida do homem que vai vir, né, desse homem que vai ser essa própria encarnação do diabo nos últimos dias. Então, a gente percebe que a Babilônia é só o primeiro, é só como se fosse uma maquete, né, do que vai ser o reino do anticristo. Então, é uma tipologia mesmo, né? Não é a totalidade. Quando a gente fala de Moisés ser um tipo de Cristo, a gente não está falando do Cristo propriamente dito, porque Moisés era um homem natural. Quando a gente fala de outros homens, Josué, que também é um tipo de Cristo, a gente não está falando do Cristo na sua totalidade, porque eles só tinham uma parte, ou eles tinham uma atuação como Cristo teria, mas o próprio Cristo só veio mais lá na frente, o próprio Deus encarnado. Entende o que eu estou querendo dizer, Soninha? Deu a explicação ou não ficou claro? Vamos ler esse restinho do capítulo aqui para a gente entender, e se não ficar claro, a gente tenta achar uma maneira disso ficar mais claro, amém? Versículo 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, e disse: acaso não é este a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Então, olha a exaltação, né? Então, é ele olhando para o reino dele e se exaltando e dizendo que ele fez tudo aquilo. Ele é o Todo-Poderoso sobre a terra, né? Isso que ele está mostrando aqui nesse versículo. Versículo 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então, Deus traz aquele decreto, né? A voz veio do céu e trouxe o decreto que o próprio Nabucodonosor havia sonhado, havia visto no seu sonho, na sua visão, e que Daniel disse que isso seria um anjo que traria esse decreto para ele. Então, passa-se um ano e isso então acontece nesse dia em que o rei Nabucodonosor está passeando no seu terraço, e então ele começa a se vangloriar de todo o território, de todo o domínio que ele tem da Babilônia. E a palavra fala o tempo todo aqui sobre 7 tempos, né? 7 fala sobre um número de completude, é o tempo completo, é a exatidão do tempo que Deus vai permitir. Então é como se durante 7 anos o rei Nabucodonosor fosse tirado, né, do meio dos homens ali, para que ele entendesse quem é que é o dominador de toda a terra. Então passou 7 tempos
tempos fala de anos, nós vamos ver depois, lá quando a gente começar a estudar as 70 semanas de Daniel, tempos fala de anos. Então, 7 tempos se passam em que o rei Nabucodonosor se torna uma besta selvagem, comendo capim, vivendo ao relento. Nós vamos ler isso aqui. Versículo 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Então, é daqui que você está falando, né, Soninha? Desse reconhecimento dele. Percebam que o que Deus queria fazer com Nabucodonosor é mostrar, tanto deixar registrado para nós, quanto mostrar que ele é o dominador sobre toda a terra. A palavra é clara aqui quanto ao sonho de que o que Deus está fazendo nesse momento com o rei Nabucodonosor é mostrar para ele como o próprio anticristo, como um dominador, como um governante mundial, de que Deus, ele foi quem o colocou no poder. A palavra de Deus ela é sempre muito clara em dizer que Deus é aquele que coloca e tira a autoridade do poder. Nenhuma autoridade é colocada no poder sem que Deus não a coloque. O que eu quero que vocês entendam é que quando a palavra mostra esses relatos, ele está dizendo assim, Deus foi quem colocou Nabucodonosor onde ele estava. E ele precisava reconhecer Deus na sua vida. Mas ele não se converte porque as suas atitudes são atitudes de alguém que está governada pela carne, pelo próprio espírito do anticristo, que é essa tipologia do livro de Daniel. Vocês podem perceber, se vocês estudarem um pouquinho da história desses reinos, e se você pegar a Babilônia em especial, o rei Nabucodonosor foi só um dos reis que passaram pelo reino da Babilônia. Então, assim, o exemplo para nós do rei Nabucodonosor aqui na palavra de Deus é um relato, é uma sombra, como a palavra de Deus diz que o Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam, das coisas que hão de vir. O livro de Daniel é uma profecia sobre os tempos do fim, sobre o que vai acontecer. Então Nabucodonosor precisa ser o cumprimento daquilo que vai acontecer ainda. É como se Deus dissesse assim, Nabucodonosor, através de você, eu vou mostrar para o meu povo e para todas as nações que vão vir o que é que eu vou fazer com o anticristo, com esse governante que vai governar sobre toda a terra nos últimos dias. Entende? O que Deus está fazendo é usando um homem como exemplo do que Deus faz quando ele quer tirar e pôr autoridade na terra. Quando ele põe um rei sobre a terra e quando ele também quer destituir esse rei do trono. Então Nabucodonosor é um exemplo para nós do que é um rei sendo tirado ou colocado no poder pelo próprio Deus, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Então a gente precisa entender que é uma tipologia, é uma profecia sobre algo que virá, sobre algo que vai acontecer. Elisângela, mas aconteceu isso no reino da Babilônia. Sim, isso é história, isso realmente aconteceu. O rei Nabucodonosor, ele realmente ficou louco, né, a ponto de ser tirado do meio do povo, de ser tirado do seu reino ali e lançado junto com as feras no campo, e ali ele permaneceu durante 7 anos, enlouquecido,
louco na sua memória. A palavra de Deus diz que a mente humana, né, que o raciocínio lógico foi tirado do rei Nabucodonosor por 7 anos. Ele se tornou como uma besta fera no campo, ele viveu no meio dos animais. Então, é uma maneira de Deus dizer assim, eu ponho e eu tiro. Eu dou lucidez ou eu enlouqueço, no sentido da tipologia do que é o anticristo aqui para nós, no livro de Daniel. Talvez eu não consiga trazer uma explicação talvez muito lógica para vocês, porque tem passagens aqui dentro do livro de Daniel ou dentro da própria palavra de Deus que a gente não consegue ver lógica na história. Por quê? Porque tem coisas que o Senhor só vai mostrar para nós a realidade visível disso quando isso estiver se cumprindo, quando isso estiver acontecendo. Mas a palavra de Deus diz que Ele dá sabedoria àqueles que buscam sabedoria. Então nós precisamos olhar para a palavra e dizer, Senhor, nos mostra dentro do tempo em que isso vai acontecer, a revelação, o discernimento de tudo isso. Nós vamos ver mais para o final, e vocês vão ver junto comigo, que até Daniel, ele tinha muita confusão na sua mente por causa de todas essas revelações que o próprio Deus estava dando para ele. E o próprio Deus, nós já lemos isso no início do curso, que Daniel, ele diz assim, Senhor, mas me explica melhor isso. E o Senhor diz assim, não, Daniel, não vou explicar, sabe por quê? Porque o que você está vendo, o que está acontecendo não é para agora. Não é para esse tempo, mas é para o tempo do fim. Então, nem Daniel, queridos, ele teve a plenitude da revelação do que estava acontecendo com ele. Nem Daniel entendeu tudo que Deus estava fazendo naquele momento da história através da vida dele. Por quê? Porque ele era um profeta para o final dos tempos. Ele era um profeta que traria então hoje para nós lermos essa palavra e entendermos o que Deus vai fazer e o que Deus está fazendo nos últimos dias na terra. Amém? Então, a plenitude disso não vai ser entendida por nós. Não nesse momento, talvez. Mas ao longo dos tempos, ao longo do cumprimento de tudo isso, a hora que esse anticristo começar a reinar, a hora que esse homem, ele realmente se encarnar, aí nós vamos começar a entender algumas coisas que vão acontecer e que foram, então, pronunciadas aqui dentro do livro de Daniel. Mas, enquanto isso, a gente lê, a gente medita, a gente começa a olhar para isso e dizer, Senhor, a tua palavra, ela está se cumprindo, a tua palavra está aparecendo nos últimos dias, e Daniel tinha muito o que falar para nós. Amém? Versículo 36. Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então, Nabucodonosor termina esse capítulo aqui, essa restituição do seu reino, dando glória a Deus, como Deus disse que ele daria. Então, é o cumprimento da própria profecia de Deus mostrando que até o diabo vai ter que se dobrar diante do poderio de Deus, diante da autoridade do próprio Deus. Então, não vai ter como escapar disso, né? Desse grande juízo, desse grande momento em que toda a terra e todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não vai ter como. 9:26. Não vamos entrar. Eu queria entrar no capítulo 5 e vocês vão ver que o final dele tem algo fantástico, mas nós vamos, semana que vem, a gente vai pegar um pouco mais sobre isso. Aparentemente, a gente tá tendo um pouco mais de demora, né? Ou um pouco mais de leitura dentro do capítulo de Daniel, mas vocês vão perceber como vai ficar mais fácil, como vai ficar mais nítido o entendimento quando a gente for para Apocalipse. Por quê? A hora que a gente citar coisas lá em Apocalipse, o nosso entendimento vai vir automaticamente para passagens que estão dentro de Daniel, e depois a gente vai ver um pouco de Jeremias, né? Então as coisas começam a ficar mais claras
através das profecias, através do que João também mostrou ali e que o próprio Daniel já havia mostrado dentro do seu livro, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência agora no início de Daniel, mas a gente chega lá, todo mundo junto no entendimento, tá bom, queridos? Vamos orar? Alguém quer orar, abrir o microfone e orar sem que eu precise chamar? Por favor, pode abrir o microfone, senão eu chamo ou eu mesmo oro pela gente.